Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga. Olá a todos, bem-vindos a mais um Alta Velocidade, de volta aos grandes temas, aos temas estruturais, eu diria que do país, hoje com o meu ex-professor, presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira. É um privilégio ter-te aqui no meu podcast, muito obrigado por teres vindo. Iria começar por te fazer uma pergunta, porque a palavra arquiteto aprendi há muito pouco tempo, no sítio onde tu estavas, que é o primeiro construtor, vem do latim. Como é que o presidente da Ordem dos Arquitetos vê não só aqui a Península de Setúbal, mas os grandes projetos da nação que se cruzam aqui na Península? Aeroporto, alta velocidade, o tal projeto do Arco Ribeirinho Sul. Como é que nós vemos e interligamos isto com vários problemas? Podemos falar também da habitação ao longo deste programa, mas uma primeira abordagem a Ordem está entusiasmada com isto? Como é que nós vemos estes projetos? Bom, Rui Braga, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui, e nomeadamente estar aqui na Margem Sul. Isso, margem certa. Na Margem Sul. Não, eu pessoalmente vejo como uma boa oportunidade. Acho importante que o país, neste momento, tenha olhado para a área metropolitana de Lisboa de uma forma relativamente diferente daquilo que tem feito em décadas anteriores, não é? E percebendo que há aqui um território que, por outro lado, tem uma estrutura de algumas clivagens complexas, sociais, etc., mas também tem um capital de desenvolvimento muito, muito relevante. E que a desigualdade que existe neste território tem consequências que se alastram, que acabam por contaminar uma região muito mais vasta. Certo. E eu acho que isso é importante. Agora, não há dúvida que este conjunto de enormes investimentos agora previstos eu não estou muito confortável com quando a gente diz, nós não sabemos bem como é que devemos usar a correta designação. Península de Setúbal, Margem Sul. Agora foi criada uma CIM nova, não é? Agora com uma CIM nova. Eu acho que nós ainda não encontramos esta estabilidade. O que é que nós estamos aqui a falar? Eu prefiro falar da metrópole, não é? Da área metropolitana de Lisboa, porque acho que é isso que ela representa como uma região funcional. Às vezes as pessoas também confundem o que é uma metrópole com o que é uma região funcional. E portanto isso às vezes é complexo, mas eu acho que é, em cima de tudo, uma boa oportunidade que não pode, ou seja, cujas opções não podem ser agora erradas. Isso é particularmente importante, nomeadamente pelos que estão do lado de cá. Ou seja, e eventualmente nós estamos a ver estes grandes investimentos sempre da ótica de Lisboa e da centralidade de Lisboa, e não da ótica deste território. É bem interessante estarmos aqui a conversar sobre isto, porque pomos, de certa maneira, devemos partir para o futuro, olhar para o futuro aqui, pelo menos desenvolvimento territorial, deste lado. Acho isso é mais importante. Que erros que estavas a falar, eu na nossa licenciatura eu abordei o tema da terceira travessia, e eu também acho que é uma oportunidade única para o país de não cometer erros. Que erros é que, do teu ponto de vista, achas que a gente tem que mesmo não os fazer, ou que pensa, que problemas é que eles têm que vir a resolver? Quando se fala da terceira travessia do Tejo, da alta velocidade, está-se a falar basicamente da alteração de dinâmicas, não é? E depois de blocos intrusivos que vão atacar o território, não é? Construção perene, pontos. Que erros é que acham, ou que oportunidades é que o país deve agarrar, no teu ponto de vista? Bom, estas infraestruturas existem para servir a cidade. Certo. Portanto, o que nós estamos a construir é a cidade. Se nós estivermos muito focado que estamos a construir infraestruturas, esquecemos da cidade. E, portanto, vocês aqui, os do Barreiro, não se podem esquecer disso, nem do Barreiro, nem do Seixal, nem da Almada, nenhum. Ou seja, estão a construir as vossas cidades. Sim, é importante ter a terceira travessia, ter o aeroporto relativamente perto. Há vias que são estruturantes que vão aqui marcar os canais de comunicação, obviamente, mas, acima de tudo, estão a desenhar a cidade. E que cidade é quem? Ou seja, obviamente que queremos espaços qualificados, queremos habitação com qualidade, queremos praças, escolas, zonas comerciais, sítios onde se possa ter emprego, queremos que as empresas sintam atratividade para estar cá, ou seja, não é só zonas logísticas, não.
É uma empresa que pensa, eu vou me instalar num local, eu tenho este conjunto de oportunidades à volta, não é? Que vão desde a proximidade ao Atlântico, com uma ligação a um aeroporto, com conexões norte-sul, e estou perto do Algarve, e do Alentejo e do Porto de Sines. É uma boa escolha. E, portanto, por esse lado. E depois as pessoas também virem viver para cá, porque veem isso como uma oportunidade do sítio ideal para desenvolverem aquilo que são as suas atividades, a família e etc. E, portanto, nesse aspecto, os instrumentos de gestão territorial, que a gente geralmente fala dos PDMs, não é? Dos planos diretores, têm que ser feitos de outra maneira, na minha opinião. Não podem continuar a ser feitos assim, porque eles são documentos jurídicos. Certo. Já não se desenha a cidade. Há pouco desenho de cidade. Para haver desenho de cidade é preciso haver decisão política, certo? É preciso haver pensamento sobre isso e é preciso haver agregação, ou seja, apropriação por parte das pessoas. Tem que haver um decisor, aquele que tenha a visão, aquele que tenha uma ideia de futuro sobre a cidade, tem que convencer a sua população que é assim que quer e depois tem que a desenhar. Isso. Mas ela não vai surgindo mais ou menos porque há ali umas regras métricas de uma fórmula qualquer que ninguém conhece. Eu aqui não sei bem, eu não sei o que é que eu posso fazer aqui neste terreno grande, vou perguntar à Câmara. Isso. Não é eu vou perguntar à Câmara. A população, não é? Os cidadãos informados têm que necessariamente saber, esta zona é uma zona propícia para a habitação, aquela é uma zona propícia para o desenvolvimento de indústria, de escritórios e de atividades e de equipamentos. Elas têm que ter isso apropriado e têm que ser críticos nesta interação que fazem entre o decisor político. Não é tudo dependente de uma coisa qualquer que chama o regulamento e que depois vamos ver se e pedimos um parecer. Não, isso não me interessa para nada. Não nos pode interessar para nada, ou seja, nós temos de ter capacidade de desenhar a cidade. O mundo muda rapidamente e neste momento nós temos que tomar estas nossas decisões, não é? Vou fazer uma provocação. Em relação aos instrumentos, ao PDM, obviamente que todos estes grandes projetos vão impactar, no caso das cidades, no empanco do PDM. O caso do Barreiro, tem um PDM de 1994, nós estamos a tentar renovar o nosso PDM. No momento em que está agora... É a primeira geração. Eu costumo dizer que é fantástico, não é? Que são os avós que não têm, ou seja, são os netos que não têm pai e, portanto, eles vão, o próximo PDM já tem ali uma geração que não apanhou, portanto, é filho do avô. Sim, e tem muito pouca flexibilidade e nós estamos nesse processo. Iniciou-se agora também a discussão do PROT, não é? Mais um documento supra-PDM. Mas a provocação que queria fazer há uma determinação nacional em que tem que se acabar com as zonas de expansão. Ora, no caso particular aqui do Barreiro, nós sentimos uma pressão muito grande de crescimento em todas as áreas e vemos-nos ceifados do ponto de vista da gestão de contar com uma área de expansão porque os terrenos passam ao rural. Qual é a visão do Presidente da Ordem dos Arquitetos sobre isto? Vamos lá ver. O que dizem os grandes instrumentos estratégicos é que tem que haver concentração urbana. Aqui há cidades, não é? Certo. Ou seja, todo este território tem cidades. Essas cidades têm que ter concentração urbana e têm que ter respeito pelo meio ambiente e pela sustentabilidade. Certo. E, portanto, tem que haver aqui uma capacidade de decidir sobre nas zonas que são de concentração serem verdadeiramente de concentração, serem cidade qualificada. E, portanto, eu não tenho uma visão demasiado restritiva sobre isto, ou seja, quando existe uma regra e essa regra não tem uma análise qualitativa, provavelmente nós estamos a seguir a regra pela regra e acho que isso não basta. Portanto, nós na questão do território temos que ter a capacidade de analisar as situações com aquilo que é uma combinação de fatores que pode ser o melhor para as populações e para o meio ambiente. E aqui também tem que ser feito, territórios sensíveis, aqui também tem que ser feito com esse mesmo cuidado. Necessariamente, esta zona vai ter que ter áreas de alguma expansão e também vai ter que ter de concentração. Quer dizer, nós não podemos evitar isso. Agora, eu ainda sou mais crítico que isso. É assim, faz algum sentido. Mas é que faz algum sentido. Falaste do PROT. Ok, plano regional. Mas faz algum sentido que a gente não tenha aqui um plano intermunicipal nesta zona?
Mas faz algum sentido que Lisboa esteja com um desafio de tantos 1.000 milhões e eu venho aqui, dou aulas, tenho, enfim, conhecedor e diz assim, eu quero ver um documento onde é que isto está planeado aqui para o futuro. Para eu perceber, eu não consigo. Tenho que juntar, vou tocar ali à porta, vou àquela que mostra-me o PDM, depois vou estar outra, mostra-me o PDM, depois tenho que ver como é que as coisas se cosem. Depois há um PDM 94 e outro que já é de agora. Certo, que depois não batem certo, mas depois mesmo nas grandes infraestruturas e a gente conversando com aqueles que são os principais agentes decisores, bom, isso não é, isto está aqui numa sociedade pública que é controlada pelo Ministério, mas afinal outra que é não sei o quê. Na verdade, é muitas vezes isso que nós falamos aqui do país, de que não há uma certa coragem de planear e pôr as coisas à vista e de serem discutidas. Repara, a questão do aeroporto é elucidativa. Claro. Andaram ali às voltas, que é quase com medo. Quando se tomou a decisão e a população... sei lá, nós esperamos que sim. Não, mas em geral as pessoas disseram, bom, ok, a decisão está tomada, tem as situações que tem, é andar para a frente. Podemos começar a planear, não é? Podemos começar a ver, não é? Podemos começar a operacionalizar, ou seja, mas provavelmente demorou tempo demais no processo de decisão. 50 anos, não é? Sim, uns 50 anos, mas mesmo neste último tempo, não é? Quando já toda a gente sabia, não é? Eu sei que tu sabes que eu sei, já sabia mais ou menos quando é que as coisas caminhavam, porque é que nós estivemos neste processo? Esse tempo seria um tempo ótimo para estar a criar instrumentos de fazer cidade muito mais concretos, que nós não conseguimos ainda ler. Certo. Uma curiosidade muito, muito particular com a convivência com os arquitetos. É verdade que um arquiteto, se quiser desenhar cidades, uma parte qualquer do território, tem imensas... Nós não funcionamos todos igual, nós não funcionamos todos da mesma maneira, porque há PDMs diferentes, isto cria uma dificuldade de implementar coisas. Sim. É difícil para os arquitetos, não é? Às vezes eles também criam dificuldades a si próprios, mas em geral o que é que nós temos? Nós temos uma fragmentação, e isso leva-nos a outro tema, certo. É que se devemos ou não ter regionalização, ou pelo menos níveis intermédios de governança. Mas na verdade, nomeadamente os arquitetos notam muito isso, porque repare, lidam com PDMs diferentes, com conceitos que são de cidade diferentes, mas não chega. Depois lidam com regulamentos municipais também distintos. Cada um à sua, assim. E depois lidam com interpretação de ambos, também por parte dos técnicos e dos decisores políticos distintos. E portanto, mas trabalham em territórios de continuidade. Ou seja, um arquiteto que esteja aqui trabalha no território, à partida, não é? Trabalha no território envolvente aqui das cidades, claro. E inclusive é Lisboa, quer dizer, trabalha na sua envolvente e, portanto, acaba por ter clientes, relações, etc., dentro de diferentes territórios. E depois depara-se com esta mudança de uma coisa que supostamente, em termos de processo, deve ser igual. O projeto deve ser adaptado a cada uma das circunstâncias do território, do programa para que lhe dão, mas, curiosamente, aquilo que devia ser igual é diferente e muitas vezes tende a ser empurrado para aquilo que devia ser, ou que poderia ser diferente, é igual. Certo, não é? certo. É empurrado para que hoje toda a Constituição seja quase toda igual e indiferenciada, o que não é. E os processos deviam ser todos iguais, a gente devia ser com clareza. E deve haver as regras do jogo mais bem definidas. Estava-me aqui para um pensamento que é uma crítica que fazem muito a todos nós, que estamos do lado da decisão pública, que as câmaras andam muito devagar e que os procedimentos são muito... E que os procedimentos são muito entroncados. Isto, a espécie de simplex que foi agora, que está agora a ser introduzido nos regulamentos, é um primeiro passo, mas resulta, há mais caminho para fazer na tua opinião? Há mais caminho para fazer. Há muito mais caminho para fazer. Vamos lá ver. Neste momento é um regulamento que trata, como eu costumo dizer, das papeladas, não é? Ou seja, é um regulamento que trata como é que entram os processos. E para mim, onde está a dificuldade é como é que nós conseguimos fazer uma mudança nos próprios planos diretores, de que eles sejam mais simples, mais rápidos e de certa maneira não têm que ter toda a responsabilidade depositada nos seus ombros. O que é que acontece? Nós não temos documentos regionais que nos estabeleçam metas. A tua PROT que está a ser... Mas assim... repara, um plano regional, um PROT aqui em Lisboa, tem uma margem de atuação, acaba por determinar, sendo um documento ainda por cima estratégico, certo. Vai determinar o que vai acontecer 10, 15, 20 anos, certo? Portanto, tem essa visão perspectiva.
E, portanto, depois todos os documentos que são feitos a seguir, nomeadamente PDMs e os planos, devem respeitar esse PROT, não é? Deve ter uma lógica, obviamente, top-down, não necessariamente, mas acima de tudo é isso. E nós estamos a inverter o processo, nós agora estamos a fazer o PROT que esteja de acordo com os PDMs. O PDM não deve ser aquilo que acaba por suportar tudo, suporta mais do peso que devia ter. Não é? Devia ter. Ele devia ser aquela coisa rápida onde a gente vai ver e diz o que pode e o que não pode. E deve ser claro, os arquitetos, os promotores aceitam muito bem o não. Com o que eles não convivem é com os nins. Nós não podemos andar... Uma coisa dá para fazer ou não dá para fazer. Se dá para fazer, então... vamos fazê-la e temos que saber como é que dá para fazer, não podemos andar ali em altos e baixos. Se não dá para fazer também é claro, bom, é um problema para quem é proprietário daqueles terrenos ou que é daquele território, mas o não é tão válido porque também permite eficácia. Claro. E portanto nós não podemos estar sempre nesta hesitação. E por outro lado também não podemos estar neste estigma, não é? Que o não está sempre garantido e o não é muito protetor, e quando dizemos um sim, no território, sempre que se diz sim a um determinado investimento, a um determinado projeto, há ali qualquer coisa muito estranha. Isso acaba por pôr um anátema perigoso nessas coisas. Portanto, como é que isso se evita? Sendo as coisas sendo muito mais claras, não é? Como é que são mais claras? São se forem desenhadas, a gente percebe. Se tem ali um sítio onde vai passar uma rua, onde tem a dimensão dos passeios, das ciclovias e depois o edifício, o volume, mas é aquilo que eu quero, aquilo está aprovado. Não há, quer dizer, há menos para discutir, não. Um regulamento em que diz, segundo o artigo 2º do alineado... Devíamos ter uma espécie de plano de pormenor para... Sim, nós devíamos ter muito mais desenho nas cidades. Nós devíamos ter mais planos de pormenor e mais planos de urbanização. Ou seja... Mas também temos que ter isso com a suficiente flexibilidade que eles possam ser rapidamente mudados. Porque há contingências que mudam, o mundo também acelera rapidamente e, portanto, nós não podemos estar para mudar um plano de pormenor para demorar 4 anos. E, portanto, as pessoas ficam ali amarradas a um princípio de que não é possível. Se vem um grande investidor, se a decisão política é de que vamos aqui desenvolver um projeto que é atrativo e há aqui uma oportunidade, os instrumentos têm que rapidamente se adaptar, se cumprirem todos os requisitos. E isso não está a acontecer. Não é tudo muito lento. Como é que é possível que seja mais lento o processo do que a construção? O processo de fazer uma casa ou um prédio é mais lento do que construir o prédio. Portanto, o que tu me estás a dizer, se eu estou a compreender bem, para além de todas as medidas que já foram colocadas no país no Simplec, nomeadamente meter o ónus do lado das entidades privadas, nos planos, nos projetos o que estás a dizer eu posso compreender assim. Se tivesse desenhado, o tempo que se ganhava depois era muito mais rápido. Muito mais rápido, obviamente. E mesmo que ele tivesse flexibilidade, porque se eu já tivesse desenhado, já tinha quais é que são as áreas de impermeabilização, já estavam detectados onde é que não se pode tocar, o que é que interessa preservar, aquilo onde se pode atuar, etc. Uma espécie de volumetria já pré-uso. É? Sim, quer dizer, vamos lá ver, não tem que estar tudo pré-definido, não é? Mas tem que estar tudo claro, nomeadamente em zonas que sejam essas zonas onde se pretende que haja desenvolvimento. Certo, não é? Certo. Como no caso do Barreiro, por exemplo, devíamos ter um plano. Se é isso que eu estou a entender, e eu acho que temos que caminhar para aí amplamente discutido para a nossa frente ribeirinha, onde encosta a terceira travessia. Sim, claro. Onde está os antigos parques da... Tem que se tomar decisões, onde é que eu vou querer que os automóveis parem, onde é que eles não vão interferir, onde é que eu vou querer um espaço qualificado, verde, não sei o quê, onde é que estão as estruturas frágeis, onde é que estão as estruturas naturais, a rede hídrica, aquela que realmente importa preservar e como, onde é que eu posso efetivamente pôr as pessoas a morar, independentemente depois da forma como vão ser isso. Acho que isso tem que ser tudo definido e tem que ser definido com um nível de detalhe que o PDM não tem que ter, porque o PDM está a fazer o papel, no fundo, que deviam estar os PROTs e os planos intermunicipais e depois tenta também fazer um bocadinho mais para baixo, quando ele deveria ser um documento necessariamente mais flexível e quando nós queremos desenvolver, ter a capacidade de desenhar. Queria falar de mais 2 temas que são importantes. O primeiro sobre o problema da habitação em Portugal, como é que nós conseguimos construir de forma de estabilizar algum custo e como é que nós damos uma resposta, e depois eu gostava de ter a tua visão sobre a introdução de tecnologias, especialmente inteligência artificial, em todo este processo. Começando pela habitação, como é que tu achas que nós
conseguimos resolver este problema de acesso à habitação dos nossos jovens. Os últimos números que vi sobre a habitação são assustadores. Mais de 1 milhão de portugueses jovens estão em casa dos pais. Isto retira autonomia e retira. Portanto, precisamos de construir. Fala-se muito em construção modular, fala-se muito em empréstimos que o governo está a fazer. Soluções rápidas, não é? Isso. Pá, o problema da habitação não se resolve com soluções rápidas. Resolve-se... Vamos lá ver. Obviamente que há algumas delas que têm que ser tomadas, mas eu vou dar um exemplo. Um dos problemas que existem maior tem a ver com os públicos mais jovens, não é? Certo. Pronto. O acesso, não é? O acesso à habitação. Levanta-se logo ali, é o problema. Nós temos 1/3 da população que estuda em termos universitários, cerca de 1/3, é deslocada, não é? Portanto, e isso alimenta o mercado de arrendamento. Esse mercado de arrendamento, dessa população jovem que tem algum significado, tem uma importância muito, muito significativa e ele está muito desregulado. Ou seja, nós aceitamos com demasiada facilidade que se aluguem quartos, que se façam coisas, que se aluguem quartos sem fatura, que se façam coisas sem grande controlo, e isso é mau. Por outro lado, o nível de residências públicas e de residências mesmo do setor privado, ou seja, de residências destinadas a estudantes é baixíssimo, os índices de realização são baixos. Porquê que isto é importante? Porque desde logo esses públicos são públicos que estão a descobrir novos territórios e que estão a fazer uma mudança na sua vida. Provavelmente os centros das cidades, seja das grandes cidades, seja de outras cidades, são daqueles que têm mais dificuldade, que necessitam de revitalizar as suas áreas, são aqueles que devem dar mais oportunidades aos mais jovens, porque a partir dali devem ajudar ao crescimento da própria área urbana. E, portanto, isso é uma das matérias centrais. Nós devemos estar a olhar para aquilo que é a população que utiliza a primeira casa, porque esse é um dos problemas maiores do país. Nós temos os jovens, em média, a sair aos 28, 29 anos cada dos pais. Que é dramático. Os que podem, porque os outros que são obrigados, passam um terror, não é? Certo. Pronto. E esse é o primeiro nível. O segundo nível é aqueles que têm primeiro emprego e que já se querem instalar e que estão a se emancipar, e aí há uma série de medidas fiscais e depois bancárias, etc. Mas estão a ser empurrados também para as periferias. Não é? E, portanto, nós continuamos a alimentar movimentos de pendularidade. Nós temos que claramente alimentar o mercado de arrendamento, e aqui há uma palavra que tem que ser dita, que é: nós não podemos continuar a achar que o mercado de curta duração, vamos falar aquilo que é o alojamento local, o arrendamento de curta duração, seja uma solução que em tudo é boa. Ela foi boa para revitalizar a cidade, mas claramente seria ótimo que nós conseguíssemos inverter a tendência de um crescimento muito acelerado do arrendamento de curta duração e substituindo por aquele de longa duração. Porque o mercado de arrendamento é o principal problema em Portugal, porque 70% das pessoas têm casa própria e vivem em condições relativamente boas. Certo. Estamos a falar dos outros 30%, que é o tal milhão, não é? De pessoas com muita dificuldade. E, portanto, eu acho que este é o primeiro problema. Depois, além deste, vamos ter problemas também com as populações mais idosas, que estão em zonas em que estão mais classificadas, etc. E, portanto, nós temos que, em cada caso, nós temos que segmentar cada um dos temas e atacá-los por via de todo o sistema que a cidade consegue oferecer e das políticas que se vão ter que realizar. Não há cá a construção modular que resolva nada disto. De repente, com a construção modular, vou resolver ao mesmo tempo as residências estudantes, para os jovens casais, as populações idosas que têm problemas, não sei o quê. Não é possível. É uma coisa sistémica que implica planeamento e que implica uma atuação num conjunto de ações políticas que tem que ter atuação no terreno. Os autarcas sabem bem isso. Claro que sim. Pois, e depois, claro, depois há outras matérias que têm a ver com os devolutos, que têm a ver com... Se as pessoas dos que são proprietários e que não têm essas propriedades definidas, se veem como colocá-los no mercado de arrendamento como um risco, não é? Isso é um problema. Há duas formas. Há uma forma mais compulsiva, que já vimos que em Portugal teve uma reação muito negativa. Certo. Não é? E depois há outra forma, que é criar as condições para que efetivamente esse património
gerindo políticas mais draconianas, ou seja, mais penalizadoras, com políticas de incentivo, que esse património começa a entrar até na própria cultura da população. Isso demora tempo. Portanto, eu não tenho ilusões sobre esta matéria da habitação. Nós tivemos atrasados há algum tempo, temos a necessidade de construir habitação pública, mas não é a habitação pública que vai resolver todo o problema. Nós temos 2 a 3% de habitação pública, estamos a tentar chegar a 5% de habitação pública. Portanto, vai ter que ser outro tipo de instrumentos de solução que vai ter que construir a oferta de habitação. E depois também não vale a pena estar a achar que vão diminuir os preços. Não vão. Lamento, não vão. Só se as pessoas acharem que os combustíveis vão diminuir drasticamente, que a mão de obra vai diminuir drasticamente porque as pessoas vão ter salários mais baixos, ou que os materiais vão ter custos menores. Não vai acontecer. Portanto, a economia, se a economia está com um crescimento relativamente lento, portanto, os custos que estão na habitação, os custos de construção são os mesmos. Isso é dados. Olha, para terminarmos, uma pergunta também provocadora. Os arquitetos vão acabar com a AI? Ou vês isso como uma grande oportunidade? Não. Você vê como, atenção, esta mudança é um bocadinho mais forte que as anteriores. Pensei. Eu costumo dizer que na minha geração apanhei várias mudanças, não é? Eu desenhava à mão quando comecei a carreira, depois passamos a desenhar a computador, depois desenhar a computador ainda era de 2 dimensões, depois passamos para 3 dimensões e tal, ou seja, já se faziam os modelos. Depois, no quarto estádio, já estamos em BIM, que é esses modelos tridimensionais já estão todos parametrizados. Agora veio aí. O terror. E aquilo que eu noto entre os arquitetos é que já estão a incorporar aqui é mais do que uma metodologia, é mais do que uma ferramenta, já estão a incorporar uma série de processos na sua vida e no seu trabalho e nas suas empresas. Sim, vai ser uma mudança muito rápida, com impactos muito profundos. Mas não, é assim, a responsabilidade e a questão da decisão vai ter que sempre acontecer por um arquiteto, vai ter que sempre haver alguém que esteja a preconizar os princípios. Podem acontecer mais rápido e sermos capazes de fazer as coisas com maior perfeição e com maior rapidez, não é? Pode haver alguma fricção dentro da mão de obra, no mercado de trabalho, as coisas estarem menos garantidas, também isso pode acontecer. E eu acho que isto vai ter muito impacto dessa natureza, não é? Ou algum impacto significativo dessa natureza. Não somos das profissões mais expostas, mas não podemos dizer que estamos expostos. Eu ontem vi umas coisas nas redes sociais a dizer, olha, já não precisa de contabilista. Certo. Mas andam sempre a dizer, mandar-me coisas destas para os arquitetos, eu apetecia-me devolver aquilo que eu não precisa de contabilistas. Agora tem uma coisa daí que faz tudo impecável e depois há uma pessoa no fim que revê. Essa achei muita graça aqui. Enfim, há sempre alguém que no fim tem que ficar responsável. Sim, mas hoje em dia todos os mecanismos que nós usamos depois têm que ter, de certa maneira, um controle humano. Acho que com a arquitetura vai acontecer o mesmo. Pode ser que a gente consiga fazer as coisas mais rápido. Esperemos que sim. Melhores. Mas não tenho receio. Professor, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Rui. Foi um privilégio. Foi o nosso podcast desta semana. Siga-nos nas nossas páginas, meta like, comentários, queremos ouvir a sua opinião. E obrigado por estar desse lado. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.